Fala galera, sejam todos bem-vindos. Está começando mais um pós-jogo do Marco 10. Dessa vez trazendo para vocês todas as informações do jogo adiado da segunda rodada do Brasileirão entre Grêmio e Flamengo. O Imortal Tricolor e o Rubro Negro empataram na noite de ontem por 2-2 e você vai ficar sabendo de tudo que aconteceu na partida aqui. Mas antes de começarmos, eu tenho que lembrar para você deixar o seu like, se inscrever no canal, receber todas as informações do conteúdo do Marco 10, tudo relacionado a Flamengo e também a Fluminense aqui. A dupla Fla-Flu sendo prestigiada aqui no canal Marco 10. Eu sou o Gabriel Salotti, encarregado do Flamengo, enquanto meus parceiros Dimitri e Matias sempre dão as caras por aí quando a parada é sobre o Fluminense. Mas enfim, galera, vamos falar então um pouquinho sobre o jogo de ontem. Um jogo onde o Flamengo claramente entrou numa outra voltagem, pensando já completamente na final da Copa Libertadores. Inclusive, os jogadores do time titular estavam todos presentes no camarote da Arena Grêmio. Em vários momentos a direção de filmagem pegou os jogadores titulares ali sentados observando o jogo. E em campo, o time bem alternativo, um time parecido com o que entrou contra o Corinthians semana passada. Um indício, claro, do que a comissão técnica planejou para o Flamengo nesse final de temporada e que eu concordo, sinceramente, pô, eu fiquei até com o cu na mão de lançar a Arrascaeta e Pedro nesses jogos, mas não tinha outro jeito, né, cara? O Arrascaeta, que a gente vai falar mais pra frente, ele tava com um problema de ritmo de jogo que foi muito visível no jogo contra o Internacional. Então, pro caso dele, era muito importante que ele tivesse mais minutos em campo e ele já conseguiu fazer a diferença, mesmo com pouquíssimos segundos em campo, né? Quando ele entrou ali pelo início do segundo tempo, em alguns segundos em campo ele já conseguiu dar alternativa para o time, conseguiu ser participativo no gol, né? Mas enfim, galera, falando um pouquinho, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre a Arrascaeta, a gente vai focar nele, só entrei nesse assunto porque a Arrascaeta é lindo, né, mano? Não tem jeito, o cara é muito foda, ajuda demais o time, mesmo voltando assim de lesão, mas... Cara, sinceramente, o jogo foi xixelento, né, cara? Principalmente aquele primeiro tempo, os dois times com dificuldade de criar, o Grêmio sem um grande primor tático ou um repertório vasto de jogadas, mas mesmo assim tentando, um time que eu imaginava que ia impor uma dificuldade. O jogo foi sim difícil, o Grêmio tentando subir a marcação em cima do Flamengo desde o primeiro minuto e o Flamengo também tentando se virar nessa marcação do Grêmio, mas os caras ali dando a vida, porque o Grêmio, como a gente já tinha visto no nosso pré-jogo, tá muito fudido no campeonato, tá a ponto de ser rebaixado, conseguiu uma sobrevida já há alguns jogos, tá conseguindo conseguiu vitórias no jogo antes do Flamengo, ontem arrancou um ponto importantíssimo, mas ainda assim o jogo foi xixelento, o jogo foi sem grandes criações para um dos lados, quer dizer, para os dois lados, digo, o Grêmio até conseguiu ter uma chance muito boa, onde o zagueiro Gustavo Henrique tirou, caralho, em cima da linha, nessa aí ele salvou, ele representou mesmo. Mas foi uma das poucas chances do Grêmio e o Flamengo menos ainda, né, cara? Porque a linha defensiva até que estava de certa forma funcionando com o Gustavo Henrique e o Léo Pereira e pela esquerda o René, quer dizer, o René... Porra, a gente já falei aqui que eu não acho que ele ainda tenha o nível de qualidade que o Flamengo exige. Não acho que ele tenha esse nível para ser jogador do Flamengo atualmente, mas fazer o que? É o que temos, preservar a nossa reserva imediato da final da Libertadores, que é o Ramon, né? Nossa reserva imediato do Felipe Luiz. Mas assim, cara, a linha defensiva, fora algumas falhas pontuais aqui, foi até ok, tá ligado? Eu achei. O que fudeu foi do meio pra frente, né? Porque o João Gomes e o Thiago Maia achei bem, quer dizer, o Thiago Maia fez uma boa partida, na minha opinião, e o Diego, cara, avançado mais uma vez, não rendeu o que se espera dele, o que boa parte da torcida do Flamengo espera que ele renda. Mais uma vez ele fez uma partida ruim, talvez seja o caso de reavaliar se ele realmente deve continuar sendo escalado nessa posição mais avançada, mas a gente sabe que o problema é que essa posição também já tem dono para começar, é o Arrascaeta, mas tem alguns jogadores na fila também, na frente do Diego, para ocupar essa posição. E bem, o Diego não jogou bem, Kennedy e Vitor Gabriel mais uma vez apagados, embora o Kennedy ele tenha conseguido tirar sim uma assistência do bolso no segundo tempo, e o Vitinho, cara, o último cara que faltou para falar da linha ofensiva, daqui entrou no time titular, esse cara, mano, puta que pariu. Eu até separei a informação aqui para vocês que mostra que o Vitinho, mano, é o segundo jogador do Flamengo que mais tem participações em gol, né? É exatamente o segundo jogador do Flamengo que menos precisa de minutos para participar de um gol na temporada atual, e é o segundo que mais tem participações em gol. Ele tá atrás apenas do Gabigol, mesmo o Vitinho sendo reserva. São 14 gols e 15 assistências em 60 jogos, ou seja, são 29 participações em gol, e
80 passes decisivos de acordo com a contagem do SofaScore. Então, por mais que o Vitinho seja um jogador que irrite muitos torcedores, às vezes ele tem sim vários jogos onde ele não consegue render o esperado, onde ele erra muitas ações, ele já teve épocas onde ele foi duramente criticado pela torcida, mas em vários outros momentos ele entra e consegue contribuir para o time, para o placar e muitas vezes para a vitória, ou pelo menos para o princípio de vitória do Flamengo, como foi o caso de ontem. Vitor Vinícius marcou 2 gols, isso tudo na volta já do segundo tempo, e conseguiu guiar o Flamengo rumo ao que parecia ser uma vitória, mas que não foi bem assim. Antes da gente falar de como o jogo deu essa virada, eu queria falar um pouquinho também sobre um pouquinho mais sobre o jogo do Flamengo. Como eu falei, o Arrascaeta entrou no início do segundo tempo e logo no primeira pegada dele com a bola, ele já deu uma inversão assim, que caiu direto pro Rodinei, e o Rodinei pegou, cruzou para a área e o Vitinho estava lá para dominar e chutar. Então o Arrascaeta entrou e eu achei ele muito fora de ritmo contra o Internacional, mas na partida de ontem contra o Grêmio já deu para perceber que ele está evoluindo sim no dia a dia, no jogo a jogo, e ontem já estava mais ciente da precisão dos passes, na força que ele precisa aplicar para os passes mesmo, para fazer as jogadas, e como eu falei, deu essa bela inversão. Caralho, foi mal que eu tô vendo o jogo da Champions aqui atrás, de City de Paris Saint-Germain, a bola na trave, mas enfim, ele já estava com um pouquinho mais de ritmo de jogo e conseguiu ser um pouco mais próximo do Arrascaeta que o torcedor conhece. Mas ele também teve participação no primeiro gol, como eu falei, e o segundo gol saiu a partir de contra-ataque do time. O Kennedy pegou a bola, mesmo cercado, conseguiu deixar no Vitinho, que estava ali pelo lado esquerdo, e boa jogada do Kennedy mesmo, embora eu tenha criticado a atuação dele no decorrer do jogo. Então, eu acho que ele entrou bem. E o Flamengo fez 2-0. Eu esqueci até em qual tempo, em qual minuto do jogo, né, que saiu 2-0. Deixa eu conferir aqui rapidinho para vocês. Foi por volta ali dos 25 minutos, né? É por aí, 25 minutos. Mas logo depois o Grêmio conseguiu o gol de empate. E vale lembrar uma coisa. Nossa, cara, isso aí no pós-jogo da Chapecoense me deixou muito puto. Não foi pouco, não. O fato de que no Chapecoense 2 e Flamengo 2, o jogo também nesse Campeonato Brasileiro, a Chapecoense conseguiu conter o empate com o Flamengo, mesmo estando com um jogador a menos por 30 minutos de jogo. E foi exatamente isso que aconteceu contra o Grêmio. Esqueci o nome do meu amigo, Jonathan o quê, galera? Jonathan Robert, ele foi expulso depois de tomar o segundo amarelo, após cometer uma falta antidesportiva, né? Ele travou a passagem, jogou o corpo completamente do jogador do Flamengo, que eu até me esqueci quem foi. Ah, não, foi o próprio Vitinho mesmo, foi o próprio Vitinho. Então ele tomou o segundo amarelo e foi expulso. Isso exatamente desde os 15 minutos do segundo tempo. Praticamente o mesmo tempo que o Flamengo teve com um jogador a mais na partida contra o Chapecoense. O Flamengo teve nesse jogo também, e ainda assim, porra, conseguiu fazer um gol? Conseguiu. Mas deixou o Grêmio empatar, cara. Deixou o Grêmio chegar, logo depois de ter feito o 2-0, o Grêmio chegou e conseguiu marcar o gol ali com o Borja, que estava sendo marcado pelo René, né? Depois o jogo virou uma pressão do Grêmio, cara. O Flamengo enfiado, uma boa parte do time, assim, pelo menos uns 7, 8 jogadores na maior parte do tempo, enfiados dentro da área, enquanto o Grêmio tentava rondar ali a área do Flamengo buscando alguma alternativa, e aí sai a alteração, né, cara? Uma alteração que, porra, foi brincadeira. O Renato Gaúcho, ele tirou o Vitinho, eu tava conferindo aqui o tempo, né, foi aos 78, ele tirou o Vitinho para colocar o Pires da Mota, cara. Ele tirou o jogador que tinha marcado 2 gols na partida para colocar um volante. Pediu, né, cara? Recuou ainda mais o Flamengo, porque as outras alterações foram todas táticas, né? Foram todas, aliás, não táticas, né? Troca 6 por meia dúzia. Sai Vitor Gabriel, entra Pedro. Sai René, entra Ramon, assim como ele tinha feito, sai Diego, entra Arrascaeta, também sai Gustavo Henrique, entra Bruno Viana. A única alteração tática, a alteração que alterou a formatação do time, foi justamente tirar o Vitinho, jogador mais avançado, para colocar o Pires da Mota, Pires da Morte, como ele é chamado por aqui entre meus amigos, colocar um jogador mais recuado, numa função de volante, o que com certeza chamou ainda mais o Grêmio de volta para o jogo, chamou ainda mais o Grêmio para a área do Flamengo, e não deu outra, cara. Depois desse tenta-tenta, o Ferreira
Ferreirinha, que, pô, com certeza foi o melhor jogador do Grêmio aí em campo, na minha opinião. Ele pegou uma bola ali na esquerda, o Rodinei estava fechando mais adentro da área e o Kennedy que ficou responsável pela marcação do Ferreirinha, mas ele pegou, chutou a bola e conseguiu o gol de empate ali em que momento? Aos 39, assim, 40 do segundo tempo, e depois foi um momento de pressão do Grêmio, cara. Foram momentos de pressão do Grêmio e o Flamengo também com muita dificuldade para sair jogando ou até mesmo para criar dentro do espaço que o Grêmio entregava em campo. Também o Flamengo só tinha o Kennedy, né, de velocidade ali em campo, então ia ficar difícil de arranjar alguma coisa. E, caralho, mano, tem tanta coisa pra se tirar desse resultado. Quer dizer, eu sei que a parada também não é demonizar o time por causa desse resultado, se ligou? Porque a gente tem uma final de Libertadores daqui a alguns dias. E mesmo que o Flamengo perdesse de 3-0, de 4-0, caralho, cara, o Aeroflá já foi tão legal. A despedida da torcida no Maracanã contra o Corinthians já foi tão legal. A torcida apoiou o jogo inteiro, o Flamengo fez o gol no finalzinho pra torcida explodir. Já tá sendo tudo tão mágico, tá ligado? É a semana que tá antecedendo a final da Libertadores, então vamos dar uma moralzinha pelo menos para esse time, entendeu? Vamos deixar com que nada disso abale o clima, sem reclamações muito assintosas. E, bem, mas, caralho, isso vai me levar a falar do outro assunto que eu tinha separado, que foi, que deu muito pano, mano, nas redes sociais. Que isso, que foi do nosso treinador Renato Gaúcho, que além de eu já ter feito esse comentário aqui, em relação a ele ter tirado o Vitinho para colocar o Pires da Morte, ele também, cara, gerou essa polêmica imensa ao não ter comemorado, ou pelo menos praticamente não ter comemorado, né, ter feito uma cara de bunda nos 2 gols marcados pelo Flamengo no jogo de ontem. E assim, cara, isso entra em muito debate, né? A gente sabe que o Renato é um ídolo eterno do Grêmio, ele tem, pô, uma porra de uma estátua, né, no estádio só pra ele. E o Grêmio, o time dele tá prestes a ser rebaixado, poderia acontecer do Renato ser um dos responsáveis por rebaixar o time que ele é tão ídolo, onde a torcida ama tanto ele. E, cara, eu vou dar minha opinião aqui. Inclusive, aliás, são 2 coisas. Pra começar, é a minha opinião pessoal, é o que Gabriel Salotti, acho desse negócio. Cara, eu não ligo nada pra isso, tá ligado? Tipo assim, sinceramente, quando tem um jogador do Flamengo que ele tá jogando pelo Flamengo contra um ex-time, aí ele marca gol nesse ex-time e não comemora. Cara, eu conheço tanta gente que fica puta com isso, que, não sei o que, ele tá sendo pago, tem que comemorar os caras. Cara, eu nunca liguei pra esse tipo de coisa, nunca liguei. Pra mim, o que sempre foi mais importante é a parada dele fazer o que ele tem que fazer, caralho. Porra, ele é pago pra marcar o gol, então ele vai marcar o gol. Ele é pago pra treinar a porra do time, pra ganhar os jogos, então ele faça isso, entende? Eu entendo esses gestos de respeito e eu acho que, porra, é que a torcida do Flamengo é foda, tá ligado? Eu que sou parte dela, sei bem. Cara, eu acho o seguinte, e se fosse o Zico, por exemplo, imagina o Flamengo Internacional, sendo que o Zico é o treinador do Internacional e o Flamengo tá, tipo assim, prestes a ser rebaixado, tá ligado? É um dos jogos mais decisivos ali do final do campeonato e o Zico é o treinador do time rival, aí o Inter vai lá, faz um gol e o Zico, porra, caralho, é isso aí, vamos. Cara, como é que vocês acham que a torcida do Flamengo ia reagir com o Zico? Eu vi esse exemplo no Twitter, eu até pensei em outro que eu acho até mais factível, acho que até tem mais chance de acontecer, que é o Gabigol jogar por outro time do Brasil, aí nessa circunstância, ele joga por time X, vamos dar exemplo, Internacional de novo, aí joga Inter e Flamengo, com o Flamengo prestes a ser rebaixado, no Maracanã o jogo, aí o Gabigol vai lá, faz um gol que bota o Flamengo muito na merda, e aí ele vai lá e faz a comemoração ali de frente pra torcida do Flamengo. Com certeza a torcida não vai entender legal também, né? Claro que, a diferença de prestígio que o Zico pro Gabigol tem é monumental na torcida do Flamengo. Só que assim, acho que deu pra entender a porra do exemplo, né, cara? Eu, sinceramente, a minha opinião pessoal, eu não vejo tanto motivo pra polêmica assim, mas o que me leva ao segundo ponto. O primeiro ponto foi só a minha opinião, mas eu acho que o clube deveria sim tomar algum tipo de atitude diante da repercussão muito negativa que isso tomou entre a torcida do Flamengo, porque, cara, muitos torcedores, eu sou só um torcedor, tá ligado? Muitos torcedores vão discordar de mim e falar que isso aí é sim um gesto de antiprofissionalismo, que ele deveria estar demonstrando respeito pelo clube que o paga, entendeu? Pelo clube que paga suas contas hoje em dia, pelo clube que paga o seu salário. Então, deveria haver algum tipo de cobrança interna, talvez, sabe? Quer dizer, agora não vai adiantar muito, porque além de ter uma final de Libertadores aqui
daqui a pouquinho não vai ter mais jogo contra o Grêmio na temporada, né? E provavelmente o Renato também, ao que tudo indica, quer dizer, ao que tudo indica, o Landim vai ganhar a eleição, né? Temos que esperar isso, mas com o Landim ganhando a eleição, tudo indica é que o Renato não vai ficar. Então agora já passou essa história também, mas o clube devia. Eu tava vendo isso na live do Fernando Gil, né? Que ele tava comentando que, pô, que o Globo devia tomar alguma atitude em relação a isso. Porque assim, cara, eu realmente não. Eu não vou acreditar que o Renato, que ele perdeu de propósito, ou perdeu não, tipo, empatou de propósito, ou entregou o jogo de propósito, ou o caralho que for. Isso aí também tá além do meu limite, assim, do razoável de acreditar que, porra, cara, calma aí, velho. O cara é profissional, mano. O cara não vai. Porra, cara. Ele não vai simplesmente entregar o jogo. Como que isso pegaria dentro do elenco, internamente, sabe? No departamento de futebol? Isso seria horrendo e eu realmente não acredito que ele tenha feito isso. Eu acho que a gente não pode deixar essa discussão, cara. Essa discussão de, ele quis respeitar o Grêmio, mas ele desrespeitou o Flamengo, não sei o quê. A gente não pode deixar essa discussão se sobressair a discussão de que o Renato é um treinador que não compete mais para o Flamengo, é um treinador que não tem mais a qualidade que o Flamengo demanda, é um treinador que não tem repertório tático, é um treinador que toma escolhas erradas no decorrer do jogo, e é por isso que ele deve sair do Flamengo depois do dia 27 de novembro, ou sei lá, depois da final da temporada. Mas agora, não é porque ele, caralho, não comemora a porra do gol contra o time onde ele é o maior ídolo, sabe? Eu acho que a crítica ao Renato deve ser outra, e ela deve ser merecidamente outra. Ele não fez de propósito, quer dizer, ele fez de propósito o bagulho de ontem, mas é porque ele é limitado, cara, ou pelo menos ele não tem a mentalidade que o Flamengo demanda. Ele colocou o Pires e tirou o Vitinho, recuou o time. Já tinha feito isso antes, com o Atlético Paranaense na questão de recuar o time. Então se torna visível que é uma mentalidade dele mesmo, tipo, porra, estamos ganhando aqui, é muito coisa de técnico brasileiro isso, né, mano? Pô, estamos ganhando aqui 2-0, vamos trocar o time, vamos fechar a casinha, não sei o que, foda-se chamar o adversário, e perdeu pontos importantes, né, cara? Perdeu esses pontos para o Atlético. Perdeu esses pontos perdeu esses pontos também, perdeu pontos para o Cuiabá e perdeu vários outros pontos por incapacidade de treinar o time. Também teve a merda que o ano foi todo maluco, não sei o que, com Covid, convocação, não sei o que. Mas caralho, mano, ele perdeu pontos importantíssimos, o time não disputa mais o título brasileiro, é por sua culpa, Renato, não é por conta da arbitragem, e é por isso que eu acho que o Renato deve sair ao final do ano. E não é porque ele comemorou ou não comemorou o gol, tá ligado? Isso pra mim, eu falei, tipo, eu entendo que a torcida fique puta com isso, acho que os dirigentes devem levar em conta o quanto que a torcida ficou revoltada com isso, mas eu caguei, mano. Eu só quero que o Renato saia do Flamengo porque ele é ruim mesmo, tá ligado? É basicamente isso. Dá uma olhadinha na tabela, rapaziada, olha só. Ontem, quando tava tendo o Grêmio e Flamengo, o Galo e o Palmeiras se enfrentaram em outro jogo aí decisivo, mas o Palmeiras também com um time bem alternativo, né? Já que vai estar completamente focado agora na Copa Libertadores. Empate 2-2. E, cara, o Atlético Mineiro também tá com um jogo a menos agora, ainda vai enfrentar o Bahia. E o Flamengo, caralho, é isso que eu acabei de falar, né, cara? Perdeu pontos importantíssimos ao decorrer do campeonato e é por isso que não está mais na disputa. Eu, inclusive, separei um tweet aqui de um. Porra, é foda, né, mano? Tu falar o tweet da pessoa, o tweet, ler ele inteiro e não saber quem. E não saber quem que falou o bagulho, né, mano? Pera aí, deixa eu pesquisar aqui rapidinho, rapaziada. Mas o tweet é basicamente falando, ó. São 6 pontos de diferença no momento, tá ligado? Como a gente pode ver aqui, ó. 67. Caralho, o cara errou na matemática firme, né? Pera aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pontos de diferença, foda-se. Mas mesmo assim, cara, podiam ser 2. Por quê? 2 pontos perdidos pro Cuiabá, 2 pontos perdidos no último minuto pro América Mineiro e 2 pontos perdidos no último minuto pro Atlético Paranaense. Então, caralho, mano, faltou mentalidade também nesses últimos minutos, essa porra toda, só que também faltou repertório, faltou tática, faltou treinamento, faltou o time demonstrar um futebol que, porra, que tava demonstrando alguma coisa nos anos de 19 e 20, sabe? Pelo menos que tava demonstrando no início do trabalho do Renato mesmo, tá ligado? Porra, cara. Isso aí que fudeu o campeonato também, né, cara? Não foi a arbitragem, como o Renato insiste em querer, né, achar os culpados, achar os espantalhos para poder continuar atacando e a culpa é de todos, menos eu, né? Mas tudo bem. Inclusive, deixa eu achar aqui o responsável por esse tweet, aqui, ó. É o Mengão Rage Comics, exatamente, uma página aí conhecidinha no Twitter. Mas enfim, galera. O próximo jogo do Flamengo, galera, porra, eu esqueci de separar essa informação. Porra, caralho, eu fiquei noiado aqui pensando, caralho, qual será o próximo jogo do Flamengo mesmo? Mas é o que eu tô anunciando hoje, o vídeo inteiro e também no vídeo anterior também.
Próximo jogo, final de Copa Libertadores. Inclusive, com foto aqui, nosso querido Vene Casagrande. O Flamengo já está em Uruguai. O Flamengo chegou hoje a Montevidéu e também já se encaminhou para o Campeão del Siglo, o estádio do Peñarol, onde o time vai fazer os seus treinamentos e vai, né, mano, se concentrar, mano, até a final da Copa Libertadores no dia 27. Galera, eu vou ficando por aqui, então, com esse pós-jogo. Convido vocês para ver a nossa resenha de sexta-feira, eu, Dimitri e Matias juntos aqui para falar a porra toda dos jogos do Fluminense. O jogo do Fluminense agora no meio da semana e também, cara, para falar, porra, da final da Copa Libertadores. Quero muito ver a opinião dos meus companheiros tricolores e quero você também junto com a gente. Mas para isso, lembre-se de deixar o seu like, se inscrever no canal e também seguir a gente nas redes sociais para sempre saber de atualizações quando a gente postar alguma coisa nova. @marcaO10podcast, tá? Aqui embaixo. Aqui embaixo. Siga a gente no Instagram, no Twitter e também curta a nossa página no Facebook. Rapaziada, um beijão então. Até a próxima. Pô, cara, vai. Essa final tá chegando aí, mano. A gente fica com o cu na mão, mas tudo bem. Valeu, gente. Muito obrigado e até a próxima. Valeu.